Blog, il podcast di Galardi Group sul mondo della logistica, spedizioni e temi di attualità. Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo episodio del nostro podcast. Oggi ci immergeremo nell'entusiasmante mondo della moda, focalizzandoci specialmente sull'evento che si è appena concluso, il Playtime di Parigi. In particolare esploreremo un brand portoghese che ha partecipato a questa prestigiosa manifestazione. Ogni edizione del Playtime vede la partecipazione di oltre 400 marchi, unendo nuovi talenti e nomi già consolidati in un evento unico. La fiera si distingue per la sua scenografia spettacolare, messa a punto da artisti e professionisti del settore di fama internazionale. È un programma ricco di eventi con premi, workshop e nuove proposte. Attualmente non abbiamo ancora i dati della passata edizione, l'edizione appena conclusa, ma a luglio 2023 il Playtime ha registrato circa 3.300 visitatori di oltre 60 paesi e 320 stand di marchi internazionali. Il maggior numero registrato di partecipanti è stato a livello europeo, ma abbiamo visto anche un aumento di ospiti asiatici, statunitensi e del Medio Oriente. Vedremo adesso quale sarà il bilancio di inizio 2024. Oggi abbiamo la fortuna di poter dialogare e farvi conoscere il marchio Wolf & Rita. Il Portogallo è rinomato per quanto riguarda l'industria tessile infantile, quindi la moda infantile. E nel 2016 la produzione di abbigliamento per bambini ha raggiunto la quota di 521 milioni di euro, con una quota destinata all'esportazione, specialmente in paesi come Spagna, Francia, Italia, Regno Unito e Stati Uniti. Quindi questi sono momenti emozionanti per la moda bimbo e siamo pronti a svelarvi tutto. Oggi abbiamo con noi Elisabetta Sepa, Sales Manager e Management Assistant della Galardi Norte di Porto, che dialogherà con Sonia Rocha, Sales General Manager di Wolf & Rita. Benvenuti a tutti e grazie per la vostra disponibilità. Passo la parola a Elisabetta. Um bocadinho da Wolf & Rita e da história da vossa cultura. A vossa inspiração provém de uma vasta gama de fontes culturais. Pode comentar relativamente a uma coleção em particular inspirada num artista ou num movimento cultural e como é que traduziu essa inspiração em roupa para crianças? Sim, a Wolf & Rita existe desde 2013 e temos 2 coleções por ano, sendo que cada uma tem uma inspiração com base no trabalho de alguém, de algum artista, algum movimento artístico, algum movimento musical. E posso citar como exemplo a nossa coleção de verão 2020. A inspiração foi o António Variações, que é um artista que é bastante querido cá em Portugal. Nós tivemos a possibilidade de colaborar ou de ter a aprovação para isso do irmão dele, que nos permitiu ter um acesso ao espólio dele, algumas roupas, alguns livros, informações privilegiadas sobre o trabalho dele, e depois transportarmos isso para a coleção através de criação de estampados particulares, porque um dos pontos fortes da Wolf & Rita são os estampados, e fizemos um estampado com letras de músicas deles no estampado. Fizemos alguns modelos que foi quase uma recriação de roupas que ele usou em concertos icónicos, e as tesouras, por exemplo, está ali alguém a dar uma indicação, aquela imagem típica dele com a tesoura, colocamos isso no estampado, no tricotado, e dessa forma conseguimos, achamos nós, fazer uma homenagem ao trabalho dele. Fantástico. A Wolf & Rita dá uma grande importância ao 100% Made in Portugal. Sim. Como é que crê que esta aposta influencia a percepção da vossa marca a nível internacional? É assim, hoje em dia o Made in Portugal é um selo de qualidade, não é? Nós, tal como o Made in Italy, é um selo de qualidade. E nós criamos a marca e comunicamos a marca logo desde o início com
um logo que é o Locally Sourced, Globally Worn, ou seja, nós tentamos fazer tudo local e vender para todo o mundo. E isso é apreciado principalmente pelos nossos mercados mais fortes, que são os asiáticos, especialmente o Japão. Eles privilegiam a qualidade dos produtos feitos em Portugal. Isso é, sem dúvida, uma aposta que foi ganho. Excelente. Outro ponto importante da marca é a sustentabilidade e a reutilização criativa, ou seja, mencionam o uso de roupa e tecidos que sobram das últimas coleções e que são reutilizadas em coleções mais atuais. Pode partilhar mais detalhes sobre este processo de reutilização e como é que contribuem para a criatividade e também para a sustentabilidade dos vossos produtos? Nós fazemos isso sempre que conseguimos. A primeira coleção, por exemplo, foi feita só com tecidos que tínhamos em stock. A Wolf & Rita está inserida numa empresa de confecção que trabalha em private label e, portanto, temos alguns stocks de tecidos e fizemos uma primeira coleção só com tecidos que tínhamos em stock. E depois, ao longo da história da marca, conseguimos reutilizar, por exemplo, nessa coleção do António Variações, é um exemplo, tínhamos um tulle apliçado que nos sobrou alguma quantidade de produção e usámos em coleções seguintes em aplicações, só o detalhe do tulle numa aplicação de uma t-shirt, numa aplicação de uma saia, por exemplo, e tivemos também já o caso em que tivemos mesmo um excesso de produção de algum modelo e nós demos-lhe uma alteração, tiramos um bolso, aplicamos uma renda e o modelo que já estava produzido não foi preciso reetiquetar, mas foi reutilizado porque foi vendido novamente. É de facto um conceito diferente, não é, do que estamos habituados. Não é possível fazer isso tão frequentemente como gostaríamos, mas sempre que podemos tentamos dar esse toque. Ótimo. E cada vez mais importante e mais atual esta vossa preocupação. Passando agora para a Playtime. Sim. Participar num evento como a Playtime é uma experiência extraordinária, incrível. Que oportunidades é que acha que esta feira oferece à vossa marca a nível de visibilidade, networking e crescimento no mercado global? E também, dada a relevância que dão à sustentabilidade e à produção local, como é que gerem a expansão internacional, mantendo-se fiéis aos vossos valores fundamentais e aos valores, portanto, da marca, que estão bem vincados e bem comunicados, digamos? A nível europeu, a Playtime neste momento é a feira para se fazer. Já fizemos convosco também a Pitti no passado, mas infelizmente a Pitti está a descer e os compradores mais internacionais visitam agora mais a Playtime do que a Pitti. E, portanto, nós estando na Playtime temos a possibilidade de encontrar-nos com os nossos clientes, mostrar a coleção nova, ter o feedback deles, ter este contacto pessoal que é tão importante. Conseguimos mostrar a marca e conseguir clientes novos, porque há sempre visitas de clientes internacionais, asiáticos principalmente, e também é um ponto de networking para a produção, sem dúvida. Há muita gente que vai lá oferecer serviços de produção, há pessoas que nos procuram a nós porque sabem que nós temos empresa de confecção, portanto aqui há uma abrangência de contactos que se fazem na Playtime. A press, claro, estão sempre lá as revistas e bloggers presentes e acaba por ser 3 dias de alguns contactos novos e de falar com as pessoas cara a cara, que é importante. Portanto, é win-win. Sim. A participação muito positiva. Sim. No entanto, a participação na Playtime Paris exige uma organização e uma preparação consideráveis, especialmente no que se refere ao transporte e à logística dos produtos, desde a vossa sede aqui em Guimarães até Paris. Pode partilhar connosco como é que se preparam para este evento e quais foram os maiores desafios para garantir que tudo estivesse pronto e apresentado no seu melhor e de que forma é que a colaboração com a Galardi facilitou este processo? Sim, nós temos, antes de mais, ter a obrigação, claro, de controlar a coleção de amostras. E depois a Playtime fornece uns stands que são paredes só, e nós temos que tratar da decoração.
Sabendo o tamanho do stand, conseguimos sempre idealizar um stand que fique ao nosso gosto e que possa comunicar a coleção e, portanto, necessitamos de fazer esse transporte para a feira. Não sendo os stands no universo de moda infantil, não sendo aqueles stands enormes que exigem a construção de stands, como se vê, por exemplo, em feiras de têxteis lar ou de calçado, nós conseguimos transportar tudo que precisamos para a decoração de um stand aqui de Portugal. A Galardi ajudou-nos no sentido da facilidade em que nos permite transportar uma caixa enorme de madeira que conseguimos levar decoração, amostras e tudo mais que precisamos num único volume, que nos é entregue à porta do stand, é recolhido no final, entregue aqui em casa e, portanto, facilita-nos muito a vida e ajuda-nos a mostrar a coleção da melhor forma que conseguimos. E transmite-vos segurança. Completamente, sim. Trabalhamos com a Galardi já, diria, 9 anos, provavelmente, e nunca tivemos nenhum problema com o transporte. Agradeço-lhe o seu feedback, a sua colaboração e esperamos, da nossa parte, esperamos que esta parceria se mantenha por longos anos e que juntos e que estejamos juntos e presentes ambos no crescimento, exatamente, e no crescimento e a partilhar crescimento de parte a parte. Agradeço-lhe imenso, Sónia, a sua disponibilidade e desejo votos dos maiores sucessos. Obrigada. Obrigada por tudo. Tá, beijo, obrigada. Obrigada. Grazie Elisabetta per averci dato modo di realizzare questa puntata e grazie anche alla nostra ospite per averci dato modo di conoscere il brand Wolf & Rita, scoprire le ultime tendenze e immergerci nel dietro le quinte di un evento così importante come il Playtime. Grazie mille anche a tutti i nostri spettatori per esservi uniti a noi e speriamo che questo episodio vi abbia ispirato e dato un approfondimento sull'industria della moda infantile. Non vediamo l'ora di condividere nuove esperienze. Alla prossima! Vi ricordiamo di seguirci sulle nostre pagine social, quindi su Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Spotify e ovviamente sul nostro sito www.galardi-gruppo.com. We provide guidance in the extensive field of logistics.